Valeu, moçada, obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Mais 3 pontos na nossa conta. Eu falei pra vocês, ó, terminou o jogo. Vem pra cá pro nosso canal pra gente poder comemorar a vitória do Tricolor em cima do Fortaleza. Dito e feito, 3-1, um jogo bonito de se assistir. Tá certo que nós temos coisas ainda a corrigir, mas vamos lá aqui. As últimas 2 partidas, elas empolgaram demais o torcedor. Deixa eu fazer o seguinte, enquanto eu vou falando com vocês sobre a partida, vamos dar uma olhadinha nos gols, porque o Grêmio publicou, já divulgou os gols da partida de hoje, a gente tá acompanhando aqui do ladinho, mas eu quero falar com vocês sobre como foi o jogo. Porque hoje a gente teve mais uma vez um Grêmio ao estilo do que foi contra o Botafogo. E era isso que o torcedor estava pedindo. Um Grêmio com um time que tivesse vontade, que tivesse raça, que fosse pra cima. Depois do jogo contra o Botafogo, o que eu ouvi muito aqui no nosso canal, a gurizada comentando, era: se o Grêmio jogar assim contra o Fortaleza, a gente vence. E dito e feito, o Grêmio jogou assim, com a mesma vontade que jogou contra o Botafogo, contra o Fortaleza hoje, e o Grêmio venceu. Mas mais do que isso, a surpresa que começou já na escalação. Porque o Renato, ele poderia ter colocado o Soteldo desde o início da partida. Só que o Renato, claramente, ele opta por um jogador que dá uma segurança na marcação maior do que a que o Soteldo entrega. E hoje isso ficou nítido. O Aravena, além de ser um jogador que ele traz mais segurança ao Reinaldo, é um jogador que tem uma qualidade muito grande e que ele está começando a mostrar isso no campo ofensivo. E parece até uma loucura, né? Um jogador que ele é um ponta esquerda, que ele consegue que ele estava conseguindo te entregar mais defensivamente do que ofensivamente. Mas esse é o Aravena que a gente vinha vendo nos últimos tempos. E esse é o Aravena que o Renato apostou hoje e deu certo. Um jogador que, segundos antes dele marcar o gol, depois do cruzamento do Cristaldo, que a gente até viu aqui agora há pouquinho, ele estava jogando praticamente como um lateral esquerdo. Ele estava lá no campo defensivo, fazendo às vezes de Reinaldo, porque o Reinaldo não estava conseguindo. E aí vem o gol do empate, gurizada. E o gol do empate, a gente vai colocar na conta do Reinaldo com toda certeza, até porque o Reinaldo, até porque os times adversários sempre jogam em cima do Reinaldo. E hoje não foi diferente. Mais uma vez, um time adversário jogou em cima da lateral esquerda do Grêmio, porque sabe que o problema do Reinaldo, a gente pode apelidar aquela lateral esquerda ali de Avenida 1903. O que vocês acham? Avenida 1903. Pode ser a nossa avenida. Não tem a BR 116, não tem a BR 101, não tem? Tem a BR 392. Vamos fazer a nossa avenida, a nossa BR também 1903. É a nossa avenida que a gente tem por ali. E todos os adversários já estão sabendo dessa nossa avenida e querem transitar por ali, porque é uma avenida que já está pavimentada, já é duplicada, é uma avenida que está entregando um bom serviço aos adversários. E hoje não foi diferente. Não foi diferente. Só que eu acho injusto colocar só na conta do Reinaldo esse gol. Porque o Reinaldo, ele estava lá na frente, ele é um lateral ofensivo. Todo mundo sabe que o Reinaldo é um cara que sobe bastante. Só que o grande problema foi na recomposição. O Cristaldo, ele erra um passe que ele daria pro Dodge e depois o Kahneman demora a fechar, o Dodge não consegue alcançar e o Cristaldo, ele caminha em direção à bola. O Cristaldo, ele estava na frente do Dodge para recuperação de bola e o Dodge correndo passa pelo Cristaldo, vai na bola e assim é óbvio que ele chegaria atrasado porque ele estava bem atrás. O jogador do Fortaleza, ele caminhou em direção ao gol. E aí a gente teve outra falha, que foi o frangaço do Kaique. Um frangaço do Kaique. E assim, isso explica muito porque que o Kaique não é o titular. Essa insegurança que o Kaique dá durante os 90 minutos explica o porquê o jogador não é o titular da partida. E eu sei que muitos de vocês vão colocar na conta da falta de ritmo, mas o Kaique também teve uma sequência durante o Campeonato Gaúcho e ele também fez grandes defesas e acabou tomando também alguns gols bem duvidosos. E esse é o Kaique. Esse é o Kaique. Infelizmente, esse é o Kaique. O Marquezinho, por mais que ele tenha toda aquela polêmica dos pênaltis, por mais que ele tenha muitas vezes alguns gols que a gurizada pega no pé dele por ser o bracinho de jacaré, o Marquezinho, ele te entrega muito mais no saldo do que o Kaique. Eu, na minha opinião, é o melhor goleiro que nós temos, é o Marquezinho. É o melhor goleiro que nós temos. Não quer dizer que ele é o suficiente,
mas é o melhor que nós temos, na minha opinião, pelo menos. Depois, gurizada, nós tivemos o gol do Bright White, aquele gol maravilhoso, em que ele, protegendo a bola, vai avançando entre 3, 4 marcadores e consegue marcar. E aí, o mérito total do Bright White, porque hoje ele foi a grande referência também lá do nosso ataque, até porque o Grêmio, em certo momento, começou a jogar com 2 linhas de 4 jogadores e o Bright White ficava como uma ilha sozinho lá na frente. E assim a gente conseguiu se manter fechando os espaços para o Fortaleza não conseguir trocar passes, não conseguir atacar e tendo lá na frente um jogador de velocidade como o Bright White. A gente teve ainda a perda do Gustavo Martins, e não parece ser uma lesão tão simples assim, pela reação dele, no caso dando socos no chão, saindo muito bravo inclusive, parece não ser algo simples. Tomara que ele esteja enganado e que a gente também, nessa avaliação no caso da reação dele também, mas eu temo muito por essa situação. Perdemos durante o jogo também o João Pedro, levou o 3º cartão amarelo, fica de fora do confronto contra o Atlético. O Fábio depois foi reclamar de uma falta em cima do Igor Serrote não marcada pelo técnico, eu ia falar, pelo árbitro. Acabou levando cartão vermelho, complicou ainda mais a situação. Então não temos João Pedro e não temos o Fábio para a lateral direita. Temos um outro problema, porque o Igor Serrote, embora ele tenha entrado bem durante a partida, ele está convocado para a seleção sub-20. Ele e o Natan Fernandes já tinham sido convocados lá no mês de setembro e teriam que se apresentar lá na Granja Comari na próxima segunda-feira. O Grêmio deverá trabalhar pela desconvocação do guri. Afinal de contas, a prioridade tem que ser o clube. Ele não são jogos que acontecerão agora da seleção sub-20. São apenas treinamentos para uma competição que vai acontecer lá em janeiro. Então a tendência é de que haja essa liberação sim. Afinal de contas, o Grêmio já tem o desfalque do Vijaçante e do Soteldo, que estarão nas suas seleções por conta da data FIFA. Bom, nós ainda vimos a dupla Jeromel e Kahneman mais uma vez durante o jogo, uma dupla histórica que a gente já está começando a se despedir da dupla, né? Jeromel e Kahneman. O Kahneman vai seguir, mas a dupla, os dois em campo ali fechando os espaços defensivos, a gente já vai começando a fazer a contagem regressiva. O Grêmio como um todo foi muito bem, gurizada, foi muito bem. Tivemos os erros defensivos, tivemos principalmente no gol que nós sofremos, mas a vontade e a raça que foi colocada em campo, por óbvio, acabou trazendo ao Grêmio, dando ao Grêmio essa grande vitória. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que fica a situação da nossa tabela, né? Que é um ponto importante, afinal de contas, nós precisávamos vencer, já que ontem o Criciúma e o Fluminense haviam vencido seus jogos. Então a gente nesse momento está em 11º com 35 pontos, ganhamos 2 posições, jogam ainda na rodada nossos adversários ali. O Vitória, cadê o Vitória? Vamos baixar o Vitória aqui. O Vitória tá com 28 pontos, é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Ó. O Vitória vencendo vai a 31. Não nos pega. Excelente. Mas é difícil o jogo para eles. É contra o Atlético lá na Arena MRV. Não vai ser barbada. Red Bull Bragantino enfrenta o Palmeiras, querendo ser líder do campeonato. Também não vai ser barbada. Red Bull Bragantino tá em 13º com 33, atrás da gente. Olha só que importante essa vitória. Olha só que importante. O Vitória e o Red Bull Bragantino vão ter tarefas dificílimas nessa rodada. Assim como o Atlético Paranaense, que enfrenta o Botafogo. Olha só, Atlético Paranaense com 31 pontos. A gente já abre 4 pontos já do Atlético, já abre 2 pontos do Bragantino, já abre ali, são 5, 7 pontos do Vitória. São grandes possibilidades, o tamanho dessa vitória. E quem sabe por que não vencer o Atlético no meio de semana? Tudo pode acontecer. Futebol é uma caixinha de surpresas. E se a gente vencer, são mais 3 pontos que entram para nossa conta de diferença sobre os nossos adversários que estão ali, ó. Porque é um jogo atrasado, eles já jogaram essas partidas e a gente teria ainda mais 3 pontos nessa distância aí da zona de rebaixamento. E por que não? Quem sabe sonhar até com uma pré-Libertadores. Mas vamos devagar, vamos no passo a passo. Lá na frente a gente vê como é que vai ficar essa história. Fato é que a gente venceu, empolgou, convenceu e agora é melhorar alguns pontos importantes que a gente precisa corrigir. E eu acho que a gente consegue sim, quem sabe, por que não, lá na frente pensar numa pré-Libertadores. Hoje, o nosso papel é fugir da zona de rebaixamento e a gente está conseguindo. Vamos esperar, vamos aguardar. A gente não pode desistir, né? Gurizada, obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Te inscreve, ativa o sininho de notificações. Quero saber de vocês o que vocês viram da partida. Comenta aqui embaixo. Grande abraço e até a próxima. Tchau.